Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, há 10 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet, e também ingressando no seu segundo ano na Rádio Agro hoje. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre a pecuária, bovinocultura de corte em particular, uma novidade, uma iniciativa que está começando no estado do Mato Grosso, de um grupo de produtores, de pecuaristas do estado, para justamente valorizar cada vez mais aí a produção de proteína animal, mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente aí o executivo aí dessa iniciativa, Luciano Rezende, iniciativa aí, Movimento Carne do Futuro. Luciano, é uma satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Olá, Ronaldo, a todos que estão nos ouvindo aí. É um prazer poder bater papo com você e estamos aí à disposição. Muito bem, para começar, eu queria que pudesse contar aí que de fato é aí ó, a iniciativa, o movimento Carne do Futuro, é, quem que essa ação, esse esforço reúne, quando que surgiu e os principais objetivos aí para a gente dar o arranque nessa conversa. Então, vamos lá, Ronaldo. Esse é um movimento que ele parte dos produtores, né? Nós temos um grupo de produtores que a gente faz todo um processo produtivo muito parecido, a gente tem propósitos muito próximos, né? E o objetivo principal é a gente poder comunicar cada vez melhor com a sociedade sobre o sistema de produção que a gente trabalha e também poder falar para todos aí o que vem a ser essa carne do futuro, né? E eu já começo já comentando que carne é tecido muscular, né? Carne, se você for estudar, ele tem que ter o tecido muscular para ser colocado como carne. Então, esse é um ponto que a gente acha importante, deixar claro para a população como um todo que esse nome já é específico, ele já remete aos animais, né? E um outro ponto importante também que a gente colocou nessa mesma sintonia é que existe vários jeitos de você fazer essa produção. E já tem vários produtores do Brasil inteiro, a gente deu destaque, deu holofote para esses produtores do Mato Grosso num primeiro momento, onde uma preocupação constante é como que essa carne é produzida. E Uhum. isso vai das práticas de produção, né, Ronaldo? Então, se são animais que têm bem-estar animal, se você preserva o meio ambiente, e se você faz uma produção de baixo carbono, enfim, é tudo aquilo que a gente quer colocar para as pessoas, que existe muito case de sucesso dentro do Brasil que faz essa carne nutritiva, que faz essa carne sustentável, que faz essa carne que possa contribuir não só com as pessoas, mas como o universo como um todo, né? Uhum. Quantos produtores participam desse arranque, dessa largada aí da iniciativa? Bom, nós somos mais de 50 produtores e a gente reúne aí mais de 200 mil animais que são comercializados por ano. E a Uhum. gente sabe que esse movimento, ele só sai por aqui, mas ele é para abranger todo mundo que faz essa carne de forma que seja diferenciada, que seja sustentável, que tem todo esse processo, ele deve participar desse movimento que a gente chama de carne do futuro animal, para comprovar que é possível sim fazer e que o Brasil já faz isso muito bem em todas as regiões. Uhum. É, bom, um dado que a gente não pode deixar de citar é a questão aí do desmatamento, seja ele legal ou ilegal, né? Enfim, é um tema que sempre circunda a pecuária, não tem como, né? E, obviamente, se trabalhar aí com boas práticas de responsabilidade ambiental, pressuponho que é um pilar básico aí da iniciativa, né? A gente trabalha com um tripé muito forte, que é produtividade, sustentabilidade e lucratividade. E é interessante quando a gente fala de produtividade, que a gente transforma isso numa uma forma simples, é alimentar mais pessoas em menos área. Então, quanto mais você é produtivo na sua área, mais você tem o que a gente chama de efeito poupa-terra. Então, você produz mais e você preserva mais a partir do momento que você consegue alimentar mais pessoas. Isso é crucial, isso é um tema muito discutido nos grupos e os bons pecuaristas levam isso muito a sério. Se você pegar o volume de área que é preservado por pecuaristas, por produtores em geral no Brasil, é a maior parte disparado, e esses grupos que fazem isso de uma maneira sólida, você pode ter certeza, isso é feito para a gente demonstrar para a população como um todo que existe uma preocupação gigante nesse contexto aí dentro dos produtores. Uhum.
E dentro aí, vamos dizer assim, da ideia do projeto de expandir a iniciativa para outros estados, né? Vamos dizer assim, quais seriam, vamos dizer, os pontos chaves, os argumentos que vocês estão trabalhando para angariar outros produtores a estarem participando do movimento também? Então, o primeiro ponto que a gente não colocou nenhuma empresa à frente disso, né? E é todo mundo que é adepto, primeiro à carne, né? Quem é adepto à carne, gosta de uma carne, é o primeiro ponto aí para poder entrar dentro desse movimento, né? Que esse movimento que é para ser ele muito mais do que o movimento regional, mas de um caráter aí até internacional. Por quê? Porque primeiro a carne ela tem que ser enxergada como a carne real, que a gente chama de carne verdadeira, Uhum. entender a importância que isso traz para a população como um todo, em especial na parte nutritiva, né? É uma fonte riquíssima aí de proteína de alto valor biológico, ferro, enfim, cadeia de aminoácidos completo. É um produto que realmente faz bem à saúde, e isso cada vez mais tem demonstrado aí. Quem procura saber um pouco mais dessas partes de dieta, sabe que isso é muito favorável ao ser humano como um todo. E, além disso, é trazer essa preocupação do produtor de ter um mundo cada vez melhor, de ter um mundo sustentável, com uma produção de baixo carbono, com uma produção que leva a essa melhora do planeta através de ações, né? A gente fala que crítica e ser o cara que está criticando, a fila sempre é grande, mas quem move ações para poder fazer as coisas acontecerem de forma concreta sempre precisa de mais gente. Então, os produtores que fazem parte dessa turma, quanto melhor, quanto mais eles entrarem, mais mandarem exemplo aí para quem está coordenando toda esse movimento, para poder mostrar realmente para a sociedade que não é só a parte nutritiva, a parte ambiental também vem muito forte. E, Uhum. além de tudo isso, ainda tem um apoio social forte. A gente tem um investimento já programado na parte social, em especial para jovens, para crianças, focado até no esporte. A gente sabe da importância da carne no esporte, prova disso foi os resultados da última Olimpíada, que tentaram colocar um movimento ao contrário, né? E isso mostrou claramente que foi prejudicial aos atletas. Então, isso vem num conjunto também social que é importante a gente estar divulgando. Uhum. Muito bom. Você citou um ponto importante aí, justamente a questão aí da produção como mitigadora também de carbono. A gente sabe o pasto, ele bem manejado, ele é um sumidouro de carbono, né? Ele sequestra o carbono, né? E aí dentro da iniciativa vocês também têm algum convênio, alguma parceria? Obviamente você já pontuou de uma maneira muito, muito sábia, não com a iniciativa privada, mas com instituições de pesquisa para dar esse tipo de validação, para, vamos dizer assim, reforçar ainda mais a confiança na iniciativa. Eu falo, alguma Embrapa, unidade da Embrapa, ou próprias Ematers, fundações, enfim. O processo, nesse sentido, está da seguinte maneira: a gente já tem uma planilha, né, uma tabela que você capta as informações do campo e transforma isso na pegada de carbono. Né? Essa pegada de carbono nada mais é que a quantidade de CO2 ou gás carbono equivalente para você poder fazer comparações. Isso ele já foi feito, isso está sendo discutido, foi discutido com instituições, por exemplo, como a própria Embrapa, está sendo montado novas fases de pesquisa dentro de grandes universidades, para poder cada vez mais chegar num acordo, que como que é medido isso, né? Mas um ponto importante, quem até participou dessa construção, o doutor Fernando Longarato, é um cara que fez o doutorado nesse tipo de situação, nesse tipo, lá na Unesp, e trouxe essa informação para dentro para a gente construir de forma robusta, né? E esclarecer a população exatamente que isso você falou. A gente sabe que sim existe o fator de emissão de carbono pelos animais, né? Isso obviamente que existe. E não só dos animais, você tem no sistema produtivo, você tem também, às vezes, uso de nitrogenado para aumentar a produtividade, ou você tem até o próprio combustível que é queimado aí na produção, né, de um trator, de alguma coisa que move, que são os fatores emissores. E, em contrapartida, os fatores mitigadores são essenciais. E o capim é um deles, né? O capim bem Uhum. manejado, ele vai aumentar a quantidade de matéria orgânica, isso é carbono seguro no solo, ele vai aumentar o enraizamento, que é carbono também que está dentro do solo. E o principal de tudo, quanto mais você é eficiente na produção da carcaça, do boi, do ganho diário, menos você emite carbono e mais você mitiga carbono através da própria carne. Nada mais Uhum. é que um aglomerado de carbonos aí para poder dar sustentação, né? Então, Sim. A todo própria esse dieta, papel, né? quando você joga a dieta lá e o animal absorve mais, quanto mais ele consome, menos ele vai exportar e mais esse consumo vira
carne, vira tecido muscular. Quanto mais tecido muscular você tem mais carbono retido nessa carne. Então, Uhum. esse processo global precisa ser muito bem explicado para a população e mostrar que o produtor está ligado nisso. E quanto mais sustentável ele é também, ele consegue ter uma rentabilidade até melhor, porque é fazer o que a gente chama mais com menos, né? Uhum. Menos consumo, mais ganho de carcaça, menor carbono no ambiente. Isso é fundamental para todos os lados. Sim. Você citou um ponto-chave aí que, obviamente, eu ia te perguntar mais para o desfecho aqui da nossa conversa, mas esse boi, abre aspas aí, mais amigável ao meio ambiente, mais sustentável, ele encontra algum tipo de sobrepreço no mercado? Há algo nesse sentido? Então, esse é um ponto importante. Ele não tem essa diferenciação, o mercado como um todo precifica a carne de uma forma global, né? Um Uhum. ponto importante aí na história que já começa a aparecer são as carnes gourmets, né? Então é muito mais pelo sabor, muito mais pela maciez que isso vem sendo precificado. Mas a gente acredita que o produtor faz isso hoje a curto prazo, o principal motivo é que ele quer sim e ele está preocupado com o meio ambiente. Obviamente que se em algum momento isso começar a levar até o consumidor final, que é o nosso principal objetivo, mostrar para ele que existem os dois tipos de produção, e em algum momento essa carne chegar até a prateleira dos supermercados ou de onde for comprar, mostrando esse histórico, aí o poder de decisão é do consumidor para poder tomar essa ação. Então, o objetivo principal nosso é que chegue nesse ponto, que o produtor, que o consumidor final possa escolher e saber o que ele está consumindo, o que ele quer levar para casa para toda a sua família. Legal. Bom, já é um grande chavão e bordão do Agropapo, Luciano, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer você pela participação aqui no nosso programa, Talk Show Digital do Novo Agronegócio, e fazer um registro. Na verdade, por tudo que você contou, acho que não é nem carne do futuro, é a carne de hoje, né? Essa carne da pecuária brasileira, né? É a carne de hoje, a gente brinca que a carne do futuro já está nos pastos dos bons produtores brasileiros e que às vezes a gente fica querendo inventar algo com um nome diferente aí, que a carne do futuro sai de lá ou de cá. Não, a carne do futuro já é presente e é futuro, não tenho dúvida disso. Muito bem. Bom, quero deixar o espaço aberto, se você quiser deixar algum contato da iniciativa, do movimento aí, por favor. Então, pode seguir aí todo o grupo Carne do Futuro e Animal no Instagram, nas redes sociais, tem toda uma equipe aí trabalhando nesse sentido. E todo produtor que queira mostrar seus exemplos, mostrar os bons práticas de produção, por favor, entre em contato através do Instagram, por exemplo. E o consumidor também, que gosta de uma carne, que tem prazer em comer um bom churrasco, vai lá que tem dicas nutritivas, tem dicas como fazer um bom churrasco e também dica de como a gente produz esses animais. Então, será um prazer ter vocês junto conosco lá nas redes sociais. Uhum. Só para fechar mesmo também, é uma pergunta que acabou surgindo aqui, eu acho importante. É uma iniciativa de comunicação no agro, não deixa de ser, né? Com certeza. E a gente sabe que tem um desafio aí no agro de todo mundo às vezes fala, o agro precisa de se comunicar melhor e tudo, mas há um grande desafio também das pessoas botarem a mão no bolso. Quem está financiando a iniciativa? São os próprios produtores, os próprios pecuaristas? Exato, são os Legal. produtores que estão financiando todo esse movimento. Muito bom. Muito bem. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da AltV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau!